Melk, eu vou fazer uma tomografia com contraste. Porém, eu tive pesquisando pela internet e descobri que o contraste da tomografia ele é muito mais perigoso que o contraste da ressonância. Isso é verdade, Melk? Se essa também é a sua dúvida, já peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso, beleza pura com vocês? Esse que vos fala é Melk Pureza. Hoje nós vamos para mais uma videoaula da nossa playlist conversando um pouco sobre o exame de tomografia computadorizada. Lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu já peço que você se inscreva, curta, compartilhe, não esqueça de comentar se você gosta desse tipo de vídeo. Lembrando que na descrição do vídeo tá o link do nosso site. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Antes de começarmos, é importante informar que esse artigo não é de nossa autoria e o link desse artigo está aqui na descrição do vídeo. Antes de começarmos a falar se ele é ou não é mais perigoso que o contraste da ressonância, existem alguns conceitos e alguns termos que você precisa entender. Um desses mitos é comparar o contraste da tomografia com o efeito alérgico causado por frutos do mar. O que eu vou falar aqui é que fica importante, algumas clínicas ainda vão usar esse conceito, porque o que acontece? A composição que é usada no contraste da tomografia não é a mesma composição que existe nos frutos do mar. Sim, por mais que os frutos do mar venham ter em sua composição iodo, o iodo que é usado no contraste da tomografia, ele não vem ser retirado do iodo do fundo do mar. Por isso não vem haver essa correlação entre eles. Porém, ainda assim, existem clínicas que vão adotar esse padrão. Se você é alérgico a fruto do mar, você não faz tomografia computadorizada com contraste. Mas isso vai de clínica para clínica. Aí você faz a tomografia com contraste, não tem nenhuma reação alérgica, então eu posso comer camarão. Não é isso, eu tô te falando que não há uma correlação entre eles. Não significa que você pode comer frutos do mar sendo que você é alérgico. Não faça isso. Outra questão também que é importante nós sabermos é a questão da amamentação. Eu particularmente defendo a tese de que se você vai realizar uma ressonância, uma tomografia ou um raio-x com contraste, é importante que você não pratique a amamentação por 24 horas. Mas caso você não tenha tirado, caso você não tenha reservado esse leite, o que pode acontecer? Segundo esse artigo que nós estamos trazendo para nós hoje aqui, diz que é seguro fazer a amamentação após a realização do meio de contraste, até porque é uma pequena quantidade só que vai ser excretada no leite. E dessa pequena quantidade, uma menor quantidade será absorvida pelo corpo do bebê. Mas vai de você. Eu defendo a tese de que sim, deve se esperar no mínimo 24 horas para fazer a amamentação. Então, vai fazer a amamentação, reserva o leite e depois você faz a sua tomografia com contraste. Tá, Melk, eu entendi essa questão. Só que quando eu fui fazer uma ressonância magnética com contraste, ou seja, com um gadoline, eu desenvolvi um efeito alérgico. Isso vai acontecer na tomografia computadorizada também com contraste? Na real, não. Se você desenvolveu um quadro alérgico na tomografia e vai fazer uma ressonância, não significa que você vai desenvolver um quadro alérgico na ressonância também, ou vice-versa, porque não vai existir nenhuma reação cruzada entre eles, ou seja, a composição deles é diferente. O que nós precisamos entender é o seguinte, que de um tempo para cá, o contraste que é usado na tomografia, no caso o contraste iodado, ele vai agora ter uma modificação. As reações alérgicas que ocorriam antigamente, elas vão diminuir bastante. Antigamente, de 5 a 15% dos pacientes que faziam tomografia computadorizada com contraste desenvolviam o quadro alérgico. Hoje em dia, esse número caiu bastante. É de 1 a 3% de pessoas que fazem tomografia podem vir desenvolver o quadro alérgico. Tá, e quais serão as reações adversas mais comuns do contraste da tomografia? Elas serão classificadas em leve e grave. Quando nós falamos em reações leves, elas serão a urticária, náusea, dor de cabeça ou vômito. Isso vai ocorrer em poucos pacientes. E essas reações adversas, logo que elas começam a acontecer, será de 5 a 10 minutos após a injeção do meio de contraste. Mas caso você desenvolva algum efeito alérgico durante a injeção do meio de contraste, ou você sinta vontade de vomitar, ou seu rosto começa a coçar, ou você começa a sentir uma súbita dor de cabeça, levante a mão e o técnico vai entrar na sala para conversar com você.
Caso seja percebido que você está desenvolvendo uma reação alérgica ao meio de contraste, a área de enfermagem já vai tomar as devidas precauções. O que você precisa entender, gente, é o seguinte, que não é só o contraste da tomografia ou o contraste da ressonância que vai desenvolver o quadro. Todo e qualquer meio de medicação que é colocado, que é disponibilizado para o paciente usar, ele sim pode desenvolver um quadro alérgico. Só que nós precisamos entender que o contraste ele é de suma importância para diagnosticar se o paciente tem uma massa, se o paciente tem um cisto, se o paciente tem algum nódulo no corpo. Você não sabe se é alérgico ao meio de contraste. Não vou fazer. Não é isso, porque caso você não faça, pode acontecer de que o seu laudo saia inconclusivo, ou seja, não será possível concluir se aquela massa é maligna ou benigna. Isso só é possível através do meio de contraste e outros meios também, mas o meio de contraste ele é de suma importância para uma tomografia bem sucedida. Então vai fazer uma tomografia com contraste, converse com o seu médico. Tá? Você está numa consulta, você esperou o quê? Umas 2 ou 3 horas para entrar na sala para conversar com o seu médico? Aproveite esse tempo, tire todas as suas dúvidas relacionadas a esse exame. E ainda tem a questão do paciente que é renal crônico, ou o paciente que está com a ureia e a creatina alterada. Esse tipo de paciente não se faz a injeção do meio de contraste, porque como nós falamos na nossa última playlist na ressonância magnética, na tomografia também vai se aplicar esse termo. As formas do contraste ser eliminado do corpo é através das vias urinárias. Então, se o paciente está com a ureia e a creatina alterada, não tem como fazer o meio de contraste. Nesse caso, não se faz a injeção do meio de contraste. Então, resumindo, essas serão alguns. Logicamente que existem efeitos colaterais bem mais graves relacionados ao meio de contraste, porém é muito mais raro de chegar nesse ponto. Você precisa entender. É isso que nós falamos hoje aqui. Você diz, não, meu, mas eu quero saber dos efeitos colaterais mais graves que existem no meio de contraste. Se você tiver essa curiosidade, deixe aqui no comentário que nós vamos gravar um vídeo só falando sobre os efeitos colaterais bem mais graves que há relacionado ao meio de contraste. Lembrando que se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe. Segue no Instagram, Melk Pureza, segue Radiologia de Sucesso. Então é isso. Não esquece de assistir outros vídeos também que tá disponível aqui no nosso canal. E então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau!